Ele já solou com o famoso regente Leopold Stokowski e ninguém menos do que Milton Nascimento, com orquestras sinfônicas e companhias de dança. É um craque do oboé e também atua como compositor. Americano de nascimento, mas radicado no Brasil desde a década de 70, Harold Emmert é o nosso convidado especial de hoje no Partituras. Interpretando músicas dele e de outros mestres, ele vai nos apresentar uma récita na companhia do tenor Marcos Lousada e da pianista Cristina Nascimento. Mas antes eu vou bater um papo com eles para saber um pouco mais sobre suas aventuras musicais. Olá, bem-vindos ao Partituras. Harold, conta pra gente da formação desse conjunto. Essa formação é tenor, oboe e piano. Neste repertório é um pouco limitado, mas esperamos que nós vamos aumentar o nosso repertório usando esta voz extraordinária do Marcos Lousada. Bach tem várias coisas escritas para um grupo como este. Marcos arranjou Mignoni para este grupo. Temos outras coisas, Vaughan Williams e outras coisas, mas realmente é uma coisa nova para Rio e para Brasil. E o seu instrumento, como que ele chegou até você? Ou você até ele? Meu instrumento está considerado o instrumento que enlouquece gente que toca este instrumento. Eu não sei se ainda é o caso, mas eu comecei em Nova York, tínhamos uma estrutura nas escolas que eu espero um dia vai ter no Brasil, ter em São Paulo. Com 10 anos de idade, você faz um exame e pode tocar qualquer instrumento. Meu professor queria que eu comece com tuba, meu pai não deixou, ele queria que eu toque bateria, meu pai não deixou, graças a Deus, então eu comecei com saxofone. E depois mudei para clarinete e quando tinha problema com os dentes fora, precisava mudar a boca dura, e mudei para oboe e desde 13 anos até nesta idade avançada eu estou tocando oboe, um instrumento com muito prazer, mas com muitos problemas e coisas esquisitas. E Cristina, como que começou com o piano? O piano veio desde a tenra infância, né? Aquela coisa que a mãe coloca a gente para estudar piano, como formação cultural, educacional. E o instrumento foi ficando na minha vida. Foi impossível deixar de tocá-lo, de estar com ele. E continua até hoje. É meu companheiro. E Marcos, no canto? Bem, meu sonho era ser cantor popular. Eu gostava muito do Gabi Peixoto quando eu era jovem, mas minha mãe me levou, eu tinha 17 anos, a assistir uma ópera no Teatro Municipal e eu me encantei pelo gênero. Aí eu comecei a cantar em corais, associação de canto coral, essa coisa toda, e acabei virando cantor. Vamos ouvir então esse grande recital.
Polícia!
Harold, temos 2 peças no programa de 2 grandes compositores norte-americanos, as quais foram arranjadas por você. Comenta um pouco sobre elas. Eu acho que cada músico precisa achar o repertório que é bom para ele ou ela. Em meu caso, eu não identificar com Wagner Strauss. Levei muitos anos para concluir isto. Eu voltei para minhas raízes, e entre as raízes são Gershwin. Eu incluí o meu arranjo They Can't Take That Away From Me. Não pode tirar isso de mim. E Alexander's Ragtime Band, eu assisti um filme em Teresópolis, no clube de vídeo, sobre Alexander Ragtime Band, sobre a vida do Irving Berlin, que era patrão de Gershwin em uma época. Irving Berlin não sabia tocar piano, só nas notas pretas. E Gershwin foi secretário musical dele. Então eu decidi arranjar essas 2 peças, mas eu acho que não tem valor inferior que Schubert, que Schumann. É só da nossa época. Eu levei muito tempo para descobrir minhas raízes. É como brasileiro que tem saudades da terra, das raízes dele ou dela. E um pouquinho da sua atuação na MPB, conta pra gente. Tínhamos muita sorte aqui, eu tocando com esses grandes estrelas, Eddie Haim, Francis Haim, Eddie Mota, Roberto Carlos. Eu gostaria de gravar com Calbi Peixoto, eu tentei gravar com Tom Jobim, encontrei ele, mas ele gostava flauta. Mas eu gravei com Milton Nascimento na Milagre de Peixes do Teatro Municipal. Estes gente são super profissionais, os ouvidos delas são muito afinados e precisa tocar até melhor com elas que você toca com Kurt Masur, com Isa Karabchevsky, com todos os grandes, Stokowski. Mas foi uma grande experiência que eu nunca esperei encontrar. Vamos acompanhar mais um pouco da apresentação?
Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou pra titia, Joaquim foi-se doce e Lili casou com Bederodes, que não tinha entrado na história. Um certo olhar, um sorriso, talvez uma palavra ainda, é muito pouco, é quase nada. E como a vida é linda. No meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei deste acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho, tinha uma pedra. Cristina, você pode comentar um pouco sobre o repertório de hoje? Eu vou comentar sobre a peça que eu interpretei, que é a Valsa Brasileira número 1, de Francisco Mignone, que faz parte de uma coletânea de 24 valsas que foram compostas a partir da década de 60. E essa valsa especificamente, ela é de 1963 e foi dedicada a Maria da Penha. E eu gosto muito de tocar Mignone pelo lirismo, pela poesia. Tanto que Mignone, uma das canções que Marcos interpreta com letra de Carlos Drummond de Andrade, combina muito com a música de Mignone, porque a música dele é poesia pura. Ele é um poeta musical, considero assim.
E Marcos, alguma obra que você destaque no programa de hoje? Bem, eu cantei umas músicas de Mignone, e 2 com o trio, e as outras com piano. E também um ciclo de canções de Joaquim Turina, um compositor espanhol, que são 4 canções e a dedicatória, que é a primeira, que é só para piano. Então eu destaco Turina como, para mim, como destaque. Vamos então ao final desse concerto. Kizomba, kizomba, oi Congo, Kulengo, Congola, oi Zongo, oi Leoi. Congo, Zongole, Congo, Zongole, Congo, Zongole, Lewai, Congo, Zongole, Lewai, Congo, Zongole, Lewai.
confesión te diré, mi confesión te diré. Del alma perdono hasta los que yo siempre he odiado, a ti que tanto te he amado, nunca te perdonaré, nunca te perdonaré. Más cerca de mí te siento cuando me voy yo de ti. Escuchamos en mí, sombra de mi pensamiento, sombra de mi pensamiento. Vuélvemelo a decir, vuélvemelo a decir, pues embelezado ayer que escuchaba así oír y te miraba sin ver, y te miraba sin ver. Comenzar la noche de aquel día, ella lejos de mí, porque se acerca tanto me decía, tengo miedo de ti. Y después que la noche va a pasar,
solo. Diga cerca de mí, porque te alejas tanto de mi lado, porque te alejas tanto de mi lado. Tengo miedo sin ti. Tengo miedo sin ti. Ti amaré, yo sabré, luz. Ti amaré, Dios sabremos, si prefieres que te ame mucho tiempo con cordura. Y respondió la diosa de Citere: prefiero, como todas las mujeres, que me amen poco tiempo en con locura. Ti amaré, yo sabré, luz. Ti amaré. Harold, Cristina e Marcos, muito obrigada por terem vindo a Partituras e parabéns por esse novo trabalho. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos. Obrigado a vocês. Vocês acabaram de conhecer o lindo trabalho de Harold Emmert, Marcos Lousada e Cristina Nascimento, a serviço da música brasileira e internacional. Até o próximo Partituras. Tchau! A disputa